Vídeo 2 da correção da ficha 5, da página 105, e depois a gente vai corrigir 106, depois 107, depois 108 e a gente fecha, tá bom? Vamos lá. Aqui tem aquela figura, lembra da duna? Isso aqui é uma duna de areia, né? E aqui a gente observa que tem várias, como se fossem várias linhas na figura. Isso é porque está ventando neste momento. E aí, esse movimento aqui, essas marcas, são as marcas das dunas fazendo o quê? Se locomovendo, porque elas são o quê? São areia, ok? O vento é um dos elementos naturais mais atuantes da transformação das paisagens. Aprendemos que é fundamental na formação das dunas do deserto. Nós falamos das dunas, certo? Número 1. Analise a ilustração abaixo e explique com suas palavras cada etapa da formação de uma duna. Então, vocês vão responder de forma interpretativa cada um desses ventos aqui, né? Que tem a 1, a 2, a 3 e a 4. E aí tem aqui, ó, a 1 não tem figura nenhuma junto com o vento. A 2 tem um obstáculo aqui, ó. A 3 tem uma formação bem pequena de uma duna e a 4 tem uma duna bem maior. Então, vocês vão dar respostas interpretativas do que esse solo aqui foi afetado e de que forma que ele foi alterado pelo vento, tá bom? Vamos para a página agora 106. Página 106. Tem um texto aqui super importante para vocês poderem entender. Eu espero que vocês tenham lido, tá? Para fazer, porque lá no final da aula eu dei que vocês tinham que fazer a correção das fichas de atividade, certo? Que era da 4 até a 6. Aí, vamos lá. Número 2. Leia o trecho da reportagem a seguir. É uma reportagem que fala sobre algumas dunas que avançaram, né? E engoliram mansões no Rio Grande do Norte. Aí aqui tem umas coisas bem observativas super interessantes. Vamos lá? Espero que vocês tenham lido. Letra A. O que significa dizer dunas engoliram as casas? O que significa? Significa que aquele processo foi tão forte que quando aquele vento ele arrastou aquela areia toda para dentro das casas, aconteceu que aquela areia toda fez o quê? O texto diz que cobriu as casas. Então a resposta correta é cobriram as casas. Na letra B, qual o agente externo que faz as dunas se moverem? O vento, certo? C. Era permitido construir casas nesses lugares? Não, pois os terrenos eles não são preparados para construções em areia. Por quê? Porque elas se movem. Então, não tem como você construir uma estrutura em cima de areia. Mas vocês sabiam que tem pessoas que fazem isso? E por isso que acontecem muitos desastres aí? Porque quando venta muito, o que acontece? Acaba derrubando, caindo casas e destruindo lugares, né? Porque as pessoas fazem coisas no lugar errado. D. Pensando na reportagem, que é esse texto acima, a culpa seria das dunas ou das pessoas? Explique. Qual foi a sua interpretação? Como aluno, o que você colocou? Vamos lá. Eu dei um tempinho só para você poder
tentar pensar. Quem não fez, é a hora agora de fazer para poder entender aqui. Por quê? Porque nós sabemos que essas duas respostas não são... Nenhuma das duas tiveram culpa. Não é nem as pessoas e nem o que tá falando a reportagem. A reportagem fala, ó, pensando na reportagem, a culpa seria das dunas ou das pessoas? De nenhuma das duas. Por quê? Porque o que ocasionou o movimento das dunas terem saído e terem coberto as casas? Foi o vento, tá? Na letra E, o que você faria para evitar esse tipo de situação? É uma resposta pessoal. Eu não construiria minha casa próximo de uma região onde tem mar bem próximo. Eu não construiria minha casa próximo de dunas, de lugares que ventam muito. Por quê? Porque essa areia pode invadir a minha casa ou o mar pode invadir a minha casa, certo? Vamos para a ficha de atividade número 6, na página 107. Tem aqui uma cruzadinha que vocês vão verificar aqui, que vocês fizeram, né? Que tem aqui algumas imagens, ó, de vários tipos de fenômenos. E aqui tá falando sobre as erosões. Então, a primeira imagem é da erosão fluvial. Lembra que a gente falou das paisagens que os rios vão abrindo caminho? A segunda, da eólica, que é aquela que vai fazendo aquelas esculturas na areia. A terceira, das pluviais, que são as águas da chuva. A quarta são as erosões glaciais, que foram aqueles derretimentos das calotas polares da Antártica e principalmente quando solta algum iceberg. As águas se movimentam e elas vão para algum lugar. E a última, que é aqui a erosão marítima, que vocês vão ver a foto aqui de uma praia e aí de um desgaste de uma rocha. Então, é a erosão marítima, tá bom? Vamos agora para a última página da correção de hoje, 108. Número 2, observe as imagens a seguir. Ó, observe as imagens. Duas imagens. Tá vendo? Duas imagens. Aí vem aqui, letra A, B, C e D. Na letra a erosão que predomina nessas duas imagens, qual é a erosão? Nós estamos vendo duas imagens de quê? De dois mares. Então, a erosão é a erosão marítima. Na letra B, marque com um X no quadradinho acima das duas figuras. Aqui indica a imagem com maior risco para os seres humanos. É a segunda, porque a primeira não tem nenhum tipo de construção próxima. Então, marcou corretamente o X, quem marcou na segunda imagem. Na letra C, descreva o que pode ocorrer com as casas da segunda imagem. As casas da segunda imagem que vocês observaram aqui, lembra que eu falei que eu não construiria casas próximas ao mar e nem próximas a dunas? O mar pode invadir e destruir essas casas através do quê? Da própria erosão, porque ele vai batendo tanto ali naquelas encostas até chegar naquela casa e aí destrói a casa também, certo? É o processo de erosão que acontece, erosão marítima, que vai desgastando até chegar na casa. E na letra D e última, o que devemos fazer para evitar esse tipo de situação? A gente deve procurar viver em ambientes mais seguros, não é verdade? Sem que haja o quê? Sem que haja construções irregulares,
construções em lugares de alto risco, principalmente saber se aquela área tem algum impacto ou ocorre algum fenômeno da natureza constantemente. É muito importante a gente verificar o lugar onde a gente vai viver no passado, para a gente poder viver de uma forma melhor onde a gente quer morar, entendeu? Então é importante a gente conhecer como era antes, como está agora e se pode acontecer alguma coisa para a gente morar num lugar o quê? Seguro. Aí eu vou dar uma pausa que eu vou pegar a pedra vulcânica que eu trouxe lá do vulcão Vesúvio para mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que quando eu estive lá no vulcão Vesúvio, isso aqui, ó, eu tenho um monte de amigas que fez faculdade de história junto com a tia. E eu queria trazer uma recordação para elas da formação rochosa de uma erupção que ocorreu no Vesúvio. Lembra que eu falei? No ano de 78 ou 9, não me lembro agora, depois de Cristo, quando aquele vulcanismo aconteceu, e aí ele ainda é um vulcão que ainda está adormecido, mas ele é ativo, se ele pode a qualquer momento acordar. E aí eu trouxe muitas pedras, algumas eu dei para amigas de recordação, outra eu dei para os meus familiares e essas eu guardei como recordação. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, e aí quando a gente voltar para a aula, eu vou mostrar para vocês lá na escola. Isso aqui são formações rochosas da erupção que aconteceu naquele vulcão. Naquele período lá, que foi no Vesúvio, lembra que eu falei? Que foi no Vesúvio, lá na Itália, no continente europeu, em Nápoles. Essas são as pedras vulcânicas, tá? Pedras vulcânicas do Vesúvio, tá bom, gente? Ó, um beijo. E aí não se esqueçam que eu vou trazer muitas novidades e fotografias para mostrar para vocês quantas coisas maravilhosas a gente pode aprender sobre o nosso planeta e principalmente sobre o nosso Brasil. Um beijo!